Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Bem, aqui embaixo tem um botãozinho, aquele inscrever-se. Inscreva-se lá, na sequência vai aparecer um sininho. Clica no sininho que todos os nossos vídeos estarão chegando aí para você, ok? Enfim, nós estamos estudando a revista deste terceiro trimestre do ano de 2018, que tem aí como a pessoa que a escreveu, usada por Deus para nos abençoar, o pastor Claudionor de Andrade. Ele que há muito tempo vem nos ajudando aí a aprender, a crescer e amadurecer a partir das revistas que ele escreve. A CPAD, que é a editora ligada à CGADB, a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, mais uma vez trouxe para nós um rico ensino a partir do livro de Levítico, e a revista tem como título Adoração, Santidade e Serviço. Vamos extrair, ou estamos extraindo, porque esta é a nossa quarta lição, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, aí no dia 22 de julho de 2018. O título desta lição é algo não muito comum para os nossos dias atuais. Claro que esse pensamento vem mudando, este pensamento vem se atualizando, por assim dizer. Por quê? Porque o título desta lição é A Função Social, não é da igreja, não é das instituições, mas a função social dos sacerdotes, não do templo, não do CNPJ, não das paredes, mas dos sacerdotes, a função social dos sacerdotes. Aqui no textuário, o pastor Claudionor usa aí o versículo em Lucas, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: E Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Claro que dentro do contexto do livro de Levítico existem muitos ensinamentos. E o coração do livro de Levíticos não poderia ser diferente, é a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi existe a classe sacerdotal. E aqui Jesus está se dirigindo para que aquela pessoa fosse ao sacerdote e se apresentasse. Porque naquele contexto, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que o sacerdote tinha uma figura não somente religiosa, por assim dizer, pastoral, mas os sacerdotes, eles eram responsáveis por várias áreas sociais e científicas dentro da comunidade de Israel. Aqui na verdade prática, o nosso querido pastor diz o seguinte: as funções sacerdotais iam além da liturgia. Você já sabe que a liturgia é o culto organizado. Como se dá o culto na minha igreja? Nós fazemos uma oração, cantamos 3 hinos da harpa, lemos um texto que é chamado texto oficial. Na sequência eu começo a dar oportunidades, a pregação, a oração, bênção apostólica. Isso é uma liturgia, é a forma como o culto acontece dentro do contexto da minha igreja ou comunidade. As funções do sacerdote iam além do momento de culto, além do momento da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Ok? Aqui a leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 13, versículos do 1 ao 6. Você dê uma lida aí para ficar melhor ambientado dentro da lição, porque nós já estamos aqui na introdução. Além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhe as moradias e regular a vida social e jurídica
do povo de Israel. Eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Ou seja, para o contexto do Antigo Testamento, os sacerdotes, eles não eram somente pastores, não somente ofereciam sacrifício. A função deles dentro da nação de Israel era muito maior, tinha uma abrangência muito maior do que esta de simplesmente dirigir um culto, ensinar, pregar. Isso é maravilhoso, mas a função do sacerdote neste contexto vai muito além das quatro paredes da nossa igreja. Primeiro tópico, funções clínicas. Funções clínicas, hein? Olha lá. Liberto do Egito. Lembra que eles passaram 400 e tantos anos aí dentro do Egito como escravos. Agora, libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades, por exemplo, como a lepra, a doença mais temida da antiguidade. Ou seja, não esqueça que aquele povo está no meio do deserto, não tem casa, não tem lavanderia, não tem máquina de lavar, não tem aparelho para filtrar a água ou mesmo filtro de barro. Não esqueça que este povo está no meio do deserto sem nada, energia, não tinha nada daquilo que nós conhecemos hoje na modernidade, né? Então, era uma situação muito complexa. Aqui no primeiro subtópico, a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto contagioso. Enfim, vocês sabem, se não sabem, dê uma pesquisada. Hoje nós conhecemos por outro nome, mas a lepra, para o contexto bíblico, era algo muito mais agressivo do que é hoje. Por quê? Porque não tinha remédio, não tinha algum tipo de prevenção, não tinha um tratamento, os cremes, os remédios maravilhosos que nós temos hoje. Naquele contexto, a pessoa contraiu a lepra, acabou. A pele dela ia apodrecendo, seus dedos, seus membros iam apodrecendo ao ponto de começarem a cair. Era uma coisa muito complicada, era eu conviver. Então, para que eu não convivesse, era melhor prevenir. Por isso que Deus conduziu os sacerdotes de Israel para que fizessem alguns procedimentos que nós vamos estar vendo aqui. Aqui no segundo subtópico, a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Eles saíram de uma situação de escravidão que estavam vivendo no Egito. Toda a nação foi liberta, foi tirada de dentro do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram no deserto. Ao chegarem no deserto, eles não tinham sido preparados, né? Eles pediram a Deus que os libertasse, Deus fez isso, mas eles não tinham profissionais como lá no Egito tinha, certamente médicos, sanitaristas, juristas, enfim, diversos profissionais liberais que para eles no deserto agora não existe mais. Eles não têm dentro do seu contexto de nação ninguém com esse tipo de formação. Então eles vão enfrentar muitos problemas de doença no deserto. Eles não tinham médicos e muito menos sanitaristas. Por isso, Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Então, o sacerdote não era só aquele que dirigia o culto, aquele que conduzia o momento de sacrifício, de pedir perdão a Deus. O sacerdote também era alguém que no dia a dia ele estava encarregado de inspecionar a saúde pública da nação de Israel. Aqui no terceiro subtópico, a limitação do sacerdote. Cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. Como disse, eles não tinham os nossos remédios de hoje,
Eles não tinham os cremes de hoje, as injeções, os tratamentos, a tecnologia, as máquinas que nós temos hoje. Então, para que não acontecesse de alguém ser contaminado pela lepra, havia todo um procedimento de inspecionar, de prevenir, para que não acontecesse, né? Antes de acontecer, eles já começavam a observar dentro das comunidades se alguém tinha pelo menos algum sinal daquela doença, para que aquela pessoa fosse tirada dali, para que não contaminasse os demais da sua família e por diante da sua vizinhança, comunidade, e traria um problema bem maior. Então a função aqui não era curar, mas pelo menos prevenir. Era a função mais preventiva do que curativa. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra, que modernamente é conhecida como a hanseníase, ainda é uma enfermidade assustadora. Por quê? Porque a lepra, ela deixa a pele da pessoa diferente. A tonalidade, a cor da pele da pessoa fica diferenciada das demais. E aquilo que é diferente costuma chamar atenção. Então, se eu sou diferente porque eu uso, um óculos maior, gigante, as pessoas vão me observar, é claro. Se eu uso uma roupa mais colorida, eu, sem querer ou querendo, eu estou chamando a atenção. Então, os nossos olhos são atraídos pelo diferente. Sim, é uma verdade, não tem como fugir disso. E se a minha pele tem uma cor diferenciada, que é o caso da lepra, que causa essa mudança de cor na pele da pessoa, a gente vai olhar para ela. Não tem como fugir disso, né? Aqui no segundo tópico, funções sanitaristas. O que é um sanitarista, um profissional sanitarista? O que ele é, o que ele faz? Ele é alguém que trabalha para prevenir. Ele é alguém que entra na minha casa e olha se o contexto da minha casa traz ou está a ponto de trazer algum problema de doença para mim, doença de pele, doença alimentar, seja o que for. Um sanitarista é aquela pessoa que é especializada em saúde pública. Então, para que o público não seja contaminado, o público não sofra o dano, o sanitarista, em princípio, tem a função de olhar, observar e, vendo algum risco de uma contaminação, de uma enfermidade, ou sendo ali, tendo um foco, ele vai dizer, olha, é melhor fazer isso, senão esse negócio vai crescer, vai alastrar, vai contaminar toda a região. Então, o sanitarista é o profissional público especializado em prevenção, né? Isso também era uma das funções dos sacerdotes. A função sanitarista do sacerdote, ou seja, o sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função basicamente é prevenção. Então o sacerdote também tinha essa função, que fugia de dentro da igreja, né? Saía, ele tinha que ir para a rua para fazer isso. A lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas que, via de regra, pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Isso está em Levítico, capítulo 14, versículo 37. Então, para aquele contexto, eu não sei dizer para você se as casas deles eram feitas de algum tipo específico de madeira. Eu confesso que eu não lembro. Se tem referência na Bíblia, eu não lembro quando eles estavam a caminho ali da terra prometida, mas eles foram advertidos dizendo, olha, se as paredes da tua casa começarem a mudar de cor, se elas começarem a ficar verdes e avermelhadas, chama um sacerdote, porque ele vai lá observar para ver se tem risco aí de contaminação. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel. Uma vez que aquela cor verde avermelhada era identificada dentro de uma residência, era feita toda uma investigação ali.
tinha um procedimento de raspar, se fosse para os nossos dias, né? Ia raspar a tinta, ia lixar, ia emassar, ia pintar, ia fazer um grafiato, essas coisas bonitas que os profissionais da pintura fazem. Se isso fosse identificado e isso fosse feito, todo esse procedimento, limpar, pintar, deixar bonitona, e aquelas manchas permanecessem, o sacerdote mandava demolir a casa, porque era melhor demolir a casa do que trazer um dano maior para aquela região. A lepra nas vestes, terceiro subtópico aqui. Nesse caso específico, tratavam-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. É difícil a gente tentar imaginar como aquelas pessoas viviam na antiguidade, nesse contexto aqui de travessia entre o Egito e a Terra Prometida, Canaã. Então, como eram as tendas, como eles dormiam, como eles se abrigavam no meio do deserto, nós não temos certeza se eles ficavam, por exemplo, 3 anos em um mesmo lugar, acampados. Então, tudo isso, para nós, pelo menos para mim em especial, é algo muito misterioso. Mas aqui está dizendo que se na minha veste começasse a aparecer algum fungo, algum mofo, né? Todo mundo, ou a maioria das pessoas sabe o que são fungos e mofo. Quando aparece a possibilidade de chegar na roupa, por exemplo, deixa dentro do guarda-roupa ali 1 ano, uma blusa de frio, dependendo da região, que faz pouco frio durante 1 ano. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem um período do ano que é frio, outro período é chuva, um friozinho de leve, mas a maioria do ano aqui é mais quente. Então eu deixo uma blusa de frio durante 6 meses dentro do guarda-roupa. Quando eu vou tirá-la para usar, eu tenho que lavar, porque ali acumulou muito mofo, muita poeira. Então, quando isso aqui aparecia lá no deserto, na minha roupa, mofo, quando a minha roupa começava a apresentar ali fungos, leva para o sacerdote. Porque o sacerdote vai observar, como sanitarista, ele vai ver se tem algum risco para aquela roupa trazer uma enfermidade, no caso aqui a lepra, uma doença de pele para mim, e por consequência passar para as pessoas da minha família, minha vizinhança e tal. Aqui no terceiro tópico, funções jurídicas. Primeiro subtópico, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas. Ou seja, para a família, para o contexto bíblico, é Adão, Eva e os seus filhos. É o homem, a mulher e os seus filhos. Para o contexto bíblico, família é um homem, uma mulher e aquilo que sai desse casal, os descendentes, ok? Para o nosso contexto atual, existem outras formações, outros contextos familiares que é reconhecido pela nossa Constituição, pelas leis que regem o nosso país, então nós devemos respeitar. Não estou falando aqui que para a Bíblia família é diferente de homem, mulher e filhos. Não, na Bíblia família é isto. Mas para a nossa atualidade existem outras formações de família e nós precisamos respeitar. Se alguém me procurar pedindo um conselho, uma direção com relação à família e o contexto da formação daquela família é diferente desse contexto bíblico, homem, mulher e filhos, eu vou ajudá-lo, eu vou ensiná-lo, eu vou dar conselhos a ele. Mas se aquela pessoa não quiser, ela tem o direito dela, ok? Vamos nos comportar dessa forma e assim a gente vai ganhar mais do que a gente fazendo outro tipo de coisa, outro tipo de comportamento que não convém ao cristão. Eu penso dessa forma, né? Você pode pensar diferente. Para o contexto bíblico, família é homem, macho, mulher, fêmea e filhos. Com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas, para que a família não fosse desfeita esse contexto, para que a família não sofresse mudança.
neste contexto aqui do Antigo Testamento. E para nós também, como cristãos hoje, continua a mesma coisa. Mas aqui, em princípio, os israelitas não podem sacrificar crianças. Proibido por Deus. Não pode. Sacrifício de criança, não pode. Gravíssimo, pecado grave, não pode. Relações incestuosas. Eu não posso me relacionar com a minha mãe. A minha mãe não pode se relacionar com o seu filho. Falando de sexo, o pai não pode se relacionar com a sua filha não pode se relacionar com o seu pai. Estou falando aqui de relação sexual. Abuso sexual doméstico. Eu tenho que respeitar minha filha, eu tenho que respeitar o meu filho, a minha filha tem que respeitar o seu pai, porque a relação sexual dentro do contexto familiar, o abuso é o marido e a esposa e o marido, ponto, acabou, não pode passar disso. A exposição das filhas à prostituição. Para aquele contexto do Antigo Testamento e em muitos lugares do mundo hoje, os pais vendem as suas filhas para prostituição. Pais e mães vendem. Não quero aqui dizer motivos, não vou justificar ninguém. Para o contexto bíblico, eu não posso, não é legal, não é moral eu vender a minha filha, entregá-la à prostituição. É proibido. A homossexualidade, que é o homo, é o igual, né? Sou eu homem, querer me relacionar sexualmente com outro homem, igual, homo, igual, homossexualidade. Em igualdade de sexo eu quero manter relação. Eu homem e outro homem, não pode. Eu mulher e outra mulher, não pode. Para o contexto bíblico não pode. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas para a Bíblia não pode, ok? Bestialidade, o que é isso? Sexo com animais. Eu me relacionar com um cachorro sexualmente. Eu, mulher, me relacionar com um animal, fazer sexo com um animal. Mulher fazendo sexo com, sei lá, com algum tipo de animal, e eu, homem, me relacionar sexualmente também com um animal ou animais, né? Isso é uma bestialidade, não pode. Aqui no segundo subtópico, temos aí o título: Proteção da propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, passou o deserto, chegou na terra prometida e lá Deus deu ordens a Josué para que dividisse a terra entre as tribos. E Deus deu de presente a cada tribo um pedaço de terra, a cada família um pedaço de terra, para que daquela terra ela plantasse, ela tirasse o alimento para sustentar a sua família. Quem deu a terra foi Deus. E a terra, a propriedade, era privada e era sagrada. Não poderia ser tirada daquela família. As colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender às carências dos mais pobres, a carência dos mais pobres. Então, se o meu vizinho naquele ano não plantou, não colheu, eu precisava dividir o meu alimento com o meu vizinho, porque ele estava doente, ele não deu conta de plantar, os animais dele, deu uma doença lá, morreram os animais que ele criava, e eu tenho algumas galinhas, eu tenho um porco, eu tenho um gado, eu tenho leite, eu tenho um queijo, eu colhi da terra, então eu divido o meu alimento com a família do meu vizinho, para que ele não morra, para que ele não passe necessidade junto com a sua família. Sendo, pois, a terra propriedade do Senhor, não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. Ou seja, tem até um texto no livro, na Bíblia, né? Onde no Antigo Testamento diz que o povo de Israel plantava durante 6 anos e no 7º ano a terra descansava. Então até isso Deus se preocupou. Ou seja, eu planto, mas eu tenho que dar um descanso para a terra. Eu não posso usar a terra, chegar a desmatar e poluir os rios. Enfim, não é interessante, porque as próximas gerações vão sofrer com isso.
Então Deus, a partir de Moisés, já se preocupou em fazer esse trabalho preventivo para que as matas, os rios, a terra não sofresse, por consequência as famílias no futuro também passariam por necessidade. Proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no seu ventre. Então, ao sacerdote, ele agia também como um arquiteto, como um engenheiro, como um construtor, um mestre de obras, um pedreiro, porque ele precisava inspecionar as edificações aonde as famílias estavam morando, né? As casas, não tinha prédio, né? Eram casas, eram barracas, não sei aqui no momento dizer exatamente como era, eu não sou... tem um profissional, me deu branco agora, mas é aquele que escava, né? Geólogo, arqueólogo, quase que não chega aqui. Eu não sou arqueólogo, mas esse certamente tem vários livros aí, se você quiser dar uma pesquisada. Mas também era a função do sacerdote inspecionar as edificações, para que não caísse uma casa em cima de uma família, né? Desculpa. Ele também inspecionava a criação de animais, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre, ou seja, a criação de animais, aí seriam os médicos veterinários, e aqui a mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre era o pré-natal para nós hoje, né? Deus já se preocupou, então já viu o pré-natal lá atrás. Que maravilha, né? Mencionemos ainda as cidades de refúgio que, administradas pelos levitas, serviam para acolher o que, sem o querer, matava o seu próximo. Ou seja, eu estou com meu amigo na mata, cortando uma árvore para tirar a lenha, para fazer uma fogueira, para cozinhar na minha casa, e eu estou conversando com meu amigo, na hora que eu dou o golpe ali na árvore, que eu puxo o machado, a parte de ferro escapa do cabo e mata o meu amigo. Eu não tive a intenção de matá-lo, eu não quis fazer isso, mas aconteceu, foi um acidente. Só que para a família do meu amigo, eu matei e acabou, ponto final. Eles vão querer se vingar e eles vão tentar tirar minha vida. O que é que era feito? Nas cidades de refúgio, essas pessoas como eu, que aconteceu esse acidente e tirei a vida do meu amigo, sou enviado para a cidade de refúgio, para que a minha vida seja preservada, para que os familiares do meu amigo não tirem a minha vida também. Então todos que matavam por acidente, né, eles eram enviados para a cidade de refúgio, para que não fossem mortos em vingança pelos seus familiares. Aqui na conclusão, a tribo de Levi deveriam ser o mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. Os levitas, como tribo, em especial a classe sacerdotal, precisavam conhecer todo o ensinamento do Deus eterno. Precisavam, porque eles todos os dias lidariam com pessoas, com famílias, com questões muito complexas, e eles tinham que ter o mínimo de conhecimento, não somente bíblico, mas de ciências que envolvem o humano de uma forma geral. É interessante que você e eu, como líder, como pastor, como professor, como alguém que trabalha em função ou para a igreja, a religião cristã, conheça outras ciências. Porque se eu não conhecer, como ajudarei? Se eu não tiver uma noção de psicologia, como ajudar aquele que tem um problema psicológico? Se eu não tenho uma noção de nutrição, como ajudar aquele que tem um problema nutricional? Eu preciso, senhores pastores, senhores líderes, mais uma para nós. Nós precisamos ler. Ler a Bíblia é essencial, é obrigação ler a Bíblia. Mas as outras ciências no entorno da Bíblia, nós precisamos conhecer também.
cada dia seremos melhores pessoas e poderemos ajudar mais a nossa comunidade. Alguém disse um dia: antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes de ser professor, seja um profissional de alguma área que você pode ajudar a sua comunidade, como pastor, como líder, como missionário. Tenha algo em suas mangas para você apresentar àqueles que precisam do seu auxílio. Não somente o contexto bíblico, é maravilhoso, é importante, nos leva para a eternidade, mas tem muita coisa que eu posso ajudar muito a minha comunidade, mas para isso eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que buscar informação. Se o Senhor exigiu excelência e correção aos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Novo Testamento? Melhor, cada dia melhor, de forma melhor, com mais conhecimento, com mais ferramentas, com mais condição de ajudar a minha igreja e a minha comunidade. Deus te abençoe, um grande abraço e eu fico muito feliz de você estar aqui. Amém.